Olá, o nosso tema de hoje é a acupuntura. Quais são os benefícios e quando lançar mão dessa terapia? Esse é o nosso tema. O Viva Saúde está começando. Para conversar com a gente, Felipe Paiva, que é fisioterapeuta e também acupunturista. Obrigada pela sua presença aqui no Viva Saúde. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. A gente começa pelo básico. O que é a acupuntura? A acupuntura é um conjunto de técnicas baseada na medicina tradicional chinesa, ao qual se usa a inserção de moxa ou agulhas para tratar enfermidades do corpo e da alma. A gente pode dizer que a acupuntura é uma medicina baseada no taoísmo, onde há a interação do homem com a natureza, a inserção dos dois e o equilíbrio entre esses dois elementos, homem e natureza, faz a proporção de saúde e do bem-estar da qualidade humana. É uma terapia muito antiga, né? Uma terapia antiga, data-se registros de cerca de 4 a 5 mil anos atrás. Os primeiros registros da acupuntura que a gente pode notar foi encontrado nas pirâmides de Gizé, do Egito. Há registro há cerca de 4 mil anos, de acordo com as datações de carbonos escritas. Há também papiros antigos nas religiões maias e incas, a gente pode encontrar. Mas pela difusão histórica, hoje atualmente, que a gente pode acarretar a acupuntura, é da medicina tradicional chinesa, que foi também difundida na época das cruzadas católicas, ao qual eles hoje encontraram mais registros mais antigos e foram difundidos por todo o mundo, junto com os padres jesuítas. E desde essa época já era usada para tratar doenças? Na questão do Egito, como a gente pode relatar, eram encontrados registros ao qual eram inseridos lanças e espadas do calcanhar dos guerreiros após lutas para acelerar o seu processo de recuperação. Isso a gente pode notar que é um dos pontos, quando esse o famoso até tendão de Aquiles, os romanos também utilizavam espadas nos tendões dos guerreiros para associar e acelerar o seu processo de reabilitação, é um dos pontos de acupuntura utilizados atualmente para a analgesia de dor. Então a gente pode ver daí esse contexto histórico de como a acupuntura ela tem passado ao longo dos milênios e é uma ciência não atual. Apesar de ser difundida há poucos anos, tem em cerca de acupuntura para completar 50 anos só de difusão aqui no país, no Brasil, mas ela é uma medicina que já vem há mais de 4 a 5 mil anos atrás. De que forma acontece a acupuntura? Você falou da utilização das agulhas e das moxas, né? Das mochas. Isso, perfeito. Os pontos de acupuntura foram estudos que determinaram pontos em todo o corpo. Então a gente tem canais de energia no nosso corpo, e qual as agulhas ou a moxa, que é uma planta prensada, a qual a gente queima para utilizar o calo dela, ele estimula esses pontos liberando energia para o nosso corpo. É assim que funciona e tem a base dos pontos, esses acupontos que a gente chama, pontos pré-selecionados no corpo. Então, para cada problema existente, existe um ponto referente na acupuntura. Isso mesmo, existe um ponto, ou a gente pode selecionar também um conjunto de pontos que podem influenciar para aquele tratamento determinado. Então, cada patologia tem um conjunto de pontos ou pontos específicos que podem ser utilizados realmente. E essas agulhas, muita gente tem medo de que doa. Dói a utilização delas? Eu acho que é um dos fatores mais que a gente escuta na clínica quando é as 3 primeiras sessões, é esse medo das pessoas que têm da agulha. São agulhas muito finas, elas giram em torno de 1 a 2 milímetros de espessura, quase um fio de cabelo, poderia ter um fio de cabelo seu para utilizar essa agulha. Geralmente a dor, a gente não pode quantificar porque o limiar de dor de cada pessoa varia muito. O que pode ser dor para um, pode não ser dor para outro. Na questão do medo que as pessoas têm dessa agulha, a gente tem utilizado também uma técnica nova recém-criada, que é a questão do laser. O laser ele estimula tanto como a agulha como a moxa, só que tem a questão que você não sente dor porque não há inserção na pele. Então, as crianças, geralmente pessoas que têm síndrome de pânico por medo de agulha, a gente tem utilizado muito essa técnica nova. Então, existe algum efeito colateral para a utilização da acupuntura? Os efeitos colaterais não existem, mas assim, os relatos de estudos comentam muito que a gente não utilize nas questões de mulheres grávidas até o primeiro trimestre de gestação, porque alguns pontos de acupuntura tendem a gerar dilatação de alguns pontos, e só isso poderia, teoricamente, causar uma questão do princípio de aborto. Então, nas mulheres grávidas, até no primeiro trimestre, a gente não utiliza. Após o primeiro trimestre, o 4º mês de gravidez e gestação, é liberado total e até aconselhável, na questão também de prevenir algumas doenças genéticas e patológicas que podem ser passadas da energia da mãe para a energia do bebê. É muito indicado. E a utilização da acupuntura, ela tem que ser associada ou ela pode ser feita unicamente, exclusivamente só para algum tipo de doença? Isso, muito bem, é uma questão, um posicionamento bom. A acupuntura ela pode ser utilizada como único tratamento, tanto para preventivo,
que as pessoas ultimamente na nossa medicina aqui ocidental, a gente não tem esse hábito de prevenir as doenças. A acupuntura, ela é uma boa técnica, é uma terapia para prevenção de patologias, mas também ela pode ser usada associada a outros tratamentos. Como fisioterapeuta, a gente utiliza muito a acupuntura na questão de quadros álgicos dos pacientes. Tem diminuído muito a questão dos pacientes com hérnia de disco, com dores lombares, distúrbios emocionais. A gente consegue bem tratar. Até os amigos psicólogos, eles encaminham mais essa área da acupuntura para essa parte, pacientes com depressão, com essas outras síndromes que acarretam a mente. Então, quais são as principais doenças que podem ser tratadas ou prevenidas por meio da acupuntura? Ótimo. Uma das principais doenças que a gente pode avaliar hoje seria a questão do estresse. De acordo com esse ritmo de vida que a gente anda hoje na sociedade, a acupuntura ela tende muito a tratar a questão dos pacientes que têm aumentado até na clínica que eu presto serviço, é a questão dos pacientes jovens, adolescentes, de torno de 10 a 18 anos. Esse ritmo de estresse que a gente vive, então, é a questão da síndrome da ansiedade, síndrome da desatenção, esses pacientes são voltados. Também o tratamento de enfermidades como dor, hérnias de disco, lombalgia, ciatalgia. A gente tem uma boa resposta, geralmente em torno de 3 a 4 sessões de acupuntura, o paciente já consegue relatar uma melhora nesse quadro álgico. Quantas agulhas em média são utilizadas por sessão e quanto tempo dura uma sessão? A questão das agulhas, elas variam muito de acordo com a patologia e a avaliação do paciente. Eu tinha o Dr. Leia, o grande mestre de acupuntura que foi da minha escola, ele falava que um bom acupunturista, ele deve usar o mínimo de agulhas possíveis. Geralmente os tratamentos que eu faço, a gente utiliza 10 agulhas totalmente descartáveis. É importante relatar que é uma das questões, até que os pacientes, quando eles procuram atendimento de acupuntura, eles têm essa dúvida, se as agulhas são reutilizadas ou se elas são descartadas. A Anvisa e até o nosso conselho também de fisioterapia, ele pede que a gente descarte as agulhas, que não sejam reutilizadas no mesmo paciente. Algumas clínicas até utilizam, elas tendem a guardar as agulhas em pote pessoal de cada paciente e reutilizar. Mas a gente prefere realmente descartar por até uma questão de segurança e de confiança entre o terapeuta e o paciente. Quantas vezes por semana é indicado e quanto tempo dura a sessão? Seria indicado que o paciente fizesse de 2 a 3 sessões semanais, de acordo com o quadro de dor ou a patologia que ele apresente. A sessão dura em torno de 30 a 40 minutos. É importante que esteja um ambiente calmo, estável, tranquilo, que o paciente possa relaxar, também refletir sobre suas patologias, tendo em vista esse ritmo de vida acelerado que a gente segue. Então, todos esses fatores de estrutura da clínica também influenciam muito no tratamento do paciente. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta com o Viva Saúde. Não sai daí.